onde a gente parou no prefácio. Mas, digamos aqui, mas Allan Kardec não. Allan Kardec, ele não é um texto narrativo. Ele tem narrações, mas não é um texto narrativo em primeira pessoa. Ele é lógica pura, ele é filosofia clara, ele é dados científicos com caráter de nos fazer ascender a Deus pela religião. Então, digamos assim, não se dirige a mentes imaturas. Isso é Allan Kardec. Ele é profundidade o tempo inteiro. Agora, adianta a gente, digamos assim, não estudar Allan Kardec e já estudar André Luiz? Não. Não. Por que não, João? Porque é como se a gente tivesse o desejo de pular a primeira aula. E, sem Kardec, nós estaremos inaptos a fazer com que os outros participem dessa festa de luz. Porque se você chegar para outras pessoas, e essa é a finalidade da doutrina espírita, né? Nós devemos, digamos assim, não é um estudo para nós. Que posição é essa egoísta em que eu desejo simplesmente conhecer para mim, porque eu quero me salvar, não quero ir para uma região inferior? E os outros? E os entes amados? Eles não devem participar dessa festa de luz? Devem participar. Imagina o seguinte, que você tem a oportunidade de conversar com um médico, um engenheiro e um jurista renomado. Pessoas, digamos, o primeiro, ele é professor de medicina em 2 faculdades no Brasil, em contato com, a cada ano, 200 jovens. E ele dá aula para todos os anos. E ele é materialista. Ele propaga o materialismo, assim como os outros, principalmente nas mentes juvenis. Assim como o outro engenheiro, dono de uma empresa que intercambia com o mundo inteiro. Ou um jurista renomado, que é admirado por jovens, pelos seus ditos, pelos seus escritos, materialista. Gente, essa pessoa precisa ser freada na divulgação do materialismo. Se ela é materialista efetivamente, é através do diálogo conosco que ela tem que ficar pelo menos na dúvida. Se ela está na dúvida e com algum grau de indiferença, que essa indiferença diminua e que ela se torne um praticante da caridade, para servir de exemplo. Só que nós não faremos isso se não estudarmos Allan Kardec. Se você chega para essas pessoas e diz, vamos estudar André Luiz, ele vai ler esse livro como um romance da história da carochinha. Ele falou, isso é invenção de uma mente inteligente, mas nada disso é verdadeiro. Como eu tenho um amigo juiz que falou isso. Isso é uma história da carochinha, de uma mente criativa. Então, digamos, nem precisa que a gente tenha contato com essas pessoas, digamos, eminentes e muito influentes pela posição social e pela condição financeira de propagar o materialismo. Ora, nas nossas próprias famílias não existem pessoas descrentes, incrédulas? Sim ou não? Ora, em todas as famílias temos esses descrentes. Vejam a nossa responsabilidade de evitar com que, digamos assim, eles propaguem o materialismo. Porque propagar o materialismo é propagar o egoísmo e o gozo da vida presente.
sem qualquer responsabilidade para com os atos, já que não existe vida futura. Mas, com o conhecimento de André Luiz, de Joana de Ângeles, de Amélia Rodrigues, a gente não vai fazer isso. Pelos outros. Pensando nos outros, não, nós já sou espírita. Eu já sou espírita. Mas sem conhecer Kardec, nós não seremos úteis na regeneração do mundo. Deu para entender a importância? Porque o conteúdo para o diálogo com as pessoas que não são espíritas não estão nas obras posteriores a Allan Kardec. Isso é a verdade. Então, vamos lá. A gente aqui no prefácio, né, o que nós observamos aqui no prefácio? Que o objetivo dessa obra é nos esclarecer quanto ao nosso destino. E, para isso, ele não é de uma concepção pessoal, o que está no conteúdo desse livro, ou não é de um sistema pré-concebido. Vamos pensar como será o destino humano, refletir nós mesmos, somos mentes poderosas, para a gente concluir como será. Não. Não é esse o conteúdo desse livro. A doutrina espírita inteira não é de concepção pessoal. Não é um sistema pré-concebido. Como nós sabemos, mas é como exatamente as outras pessoas materialistas pensam que é. Certo? Pensam que é um sistema... Não, Allan Kardec era só um homem inteligente. E ele preconcebeu a doutrina espírita. Falso. A doutrina espírita e esse livro, O Céu e o Inferno, assim como os demais outros livros, é fruto da observação. E do que mais? Da concordância de múltiplos fatos que sempre ocorreram em todos os tempos, no tempo passado e no tempo presente. Aí ele dá um esclarecimento. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais e os princípios todos do Espiritismo. Os outros livros, sucessivamente escritos, são desenvolvimentos sobre trechos especiais, com consequências e aplicações. Certo? O Livro dos Médiuns, ele vai tratar de um guia de moralização e desenvolvimento da mediunidade. Ele vai mostrar os obstáculos desse convívio mediúnico em que todos vivemos e tentar nos mostrar qual é um comportamento adequado para que nós nos vinculemos aos espíritos elevados e não aos inferiores. Essa é a finalidade do Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo vem falar exatamente e somente do ensino moral do Cristo. E agora o Céu e o Inferno vem esclarecer a respeito do nosso destino. Né? Aí ele vem dizer que havia uma necessidade de uma predisposição geral, de um desenvolvimento da Terra, de um preparo da Terra, para que esses conhecimentos espíritas viessem e não tivessem tanto antagonismo, e não tivessem tanta oposição. Portanto, tudo está muito bem preparado, tudo está muito bem calculado. O Espiritismo, assim como esse conjunto de obras sucessivas, até agora o 4º livro, eles vêm na hora exata. Não pode vir antes, senão ia ser abortado. Não pode vir depois, porque seria, digamos, desvirtuado. Né? Então, era preciso que determinadas ideias velhas fossem consumidas e nós próprios, raciocinando com essas ideias antigas, pudéssemos perceber que elas fossem insuficientes para explicar todos os fatos da vida. Né? Beleza? Beleza. E que há, assim, para nós uma espécie de gestação da humanidade, em que uma determinada força invisível nos envolve para que progridamos. E nós próprios desejamos uma alimentação espiritual diferente, um alimento melhor,
e desejamos de forma incessante. Aí Kardec vai concluir o seguinte: então o universo inteiro ele é um canteiro de obras, né? O universo inteiro é um canteiro de obras, mas o planejamento do que se deseja para o universo é algo de Deus. E para a Terra, Deus determinou que era agora o momento de advir a doutrina espírita. Porém, o trabalho de presidir, de ser presidente, de dirigir a vinda sucessiva dos conhecimentos espirituais para a regeneração do mundo é fruto das grandes inteligências, dos espíritos muito sábios e previdentes, porque nós estamos meramente num círculo acanhado das nossas próprias visões. Né? Beleza? Então, a doutrina espírita ela serve para nós como? Para nós que estamos aqui no hemisfério sul, como um cruzeiro do sul dos navegantes. No hemisfério norte, como a estrela polar, em que ela aponta o porto de destino, para onde vamos, mas que também, por consequência, evita o nosso desânimo, né? Certo? E, digamos assim, nós não temos condição, portanto, de dizer para o Espiritismo, nós estamos comentando o prefácio, Marta, nós não temos condição de dizer ao Espiritismo o que nós queremos dele. Nós não temos condição de guiar o Espiritismo. E nós não podemos constrangê-lo, o Espiritismo. Não podemos. São inteligências superiores às nossas. E aí, se a gente está um pouco insatisfeito, o que eles vão dizer? Primeiro, comecem por saber, depois comecem por compreender e, sobretudo, pratiquem o bem. Quando Deus vos julgarem mais dignos, sucessivos conhecimentos novos serão enviados e aí vocês poderão agir com o conhecimento de causa. Beleza? Então, a gente parou até aí no prefácio. Foi. Fizemos aí uma breve revisão do prefácio. Vê que Allan Kardec ele é uma lógica pura. Ele é envolvente com muito conteúdo. Diferente de André Luiz, que é um texto narrativo com conteúdo. Né? Aqui é direto ao ponto. Né? Allan Kardec é direto ao ponto. Né? Mas os livros se completam. André Luiz vai completar Kardec, mas nós temos que estudar Kardec. Senão nós estaremos inaptos a fazer a regeneração do mundo, a participar de uma forma ativa da regeneração das mentes que não carregam esses conhecimentos que nós carregamos. Beleza? Sim. Então, vamos lá. A primeira parte desta obra, primeira parte do livro Céu e Inferno, está dividida em duas partes. A primeira parte se chama Doutrina. Contém o que a doutrina da primeira parte do livro? O exame comparado das diversas crenças sobre o céu, sobre o inferno, o exame comparado das diversas crenças sobre os anjos, os demônios, sobre as penas e as recompensas futuras. Um exame comparado a respeito do nosso destino, né? Conforme diversas crenças. E também tem na doutrina, a primeira parte, o dogma das penas eternas. Né? E o dogma das penas eternas é aí tratado de maneira especial e refutado, quer dizer, é afastado, né? Por argumentos colhidos das próprias leis da natureza. Leis que demonstram não só o seu caráter ilógico, a falta de lógica do dogma das penas eternas, centenas de vezes já assinalado, esse lado ilógico, a falta de lógica, centenas de vezes demonstrado, como também a sua impossibilidade, digamos assim, material, a sua impossibilidade de ser de fato, de fato existir, de ser concretizada. Beleza? Então, isso é a primeira parte. Como as penas eternas, com as penas eternas caem naturalmente as consequências
que se acreditavam tirar de tal doutrina, né? Por exemplo, a separação eterna de familiares. Se alguém for para o céu, alguém para o inferno, estarão eternamente separados. Essa é uma das consequências, né, que se tira da ideia de uma punição eterna, mas que Kardec aqui vai demonstrar a falta de lógica e a impossibilidade material de existir penalidades eternas e, por consequência, e por corolário, essas consequências que iam ferir os nossos corações, já que amamos uns aos outros, né? Beleza. A segunda parte encerra numerosos, não poucos, numerosos exemplos que sustentam a teoria. Numerosos exemplos, melhor, que sirvam para o estabelecimento da teoria. Entenderam aqui a coisa? Quer dizer, a segunda parte é a base da primeira. É por esses exemplos, que são repetidos numerosamente, em todos os tempos e em todas as épocas, no presente e no passado, e em todos os lugares. E a similitude desses exemplos é a base, com autoridade, portanto, para nós estabelecermos a doutrina. Deu para entender a coisa? Sim. A autoridade desses numerosos exemplos, se baseia na diversidade dos tempos e na diversidade dos lugares onde foram obtidos. Então, vejam, trouxe informações dos exemplos lá do século I, do século II, do III, até o século XIX. De todos os séculos, em vários locais da Terra. Ora, aconteceu a mesma coisa? São os mesmos fatos? As mesmas comunicações do plano espiritual falando do lado de lá são. Isso tem autoridade. Porque nós estamos falando de milhões de exemplos idênticos. Ao longo de 1 milênio, 2 milênios, ao longo de 2 milênios, milhões de exemplos idênticos em todo lugar, em diversas línguas, em línguas que já não existem mais. Então, isso tem autoridade. Porque se emanasse de uma fonte única, poder-se-ia considerá-los como produto de uma mesma influência. Então, os materialistas vão dizer o quê? Não, essa doutrina espírita é Allan Kardec, que é uma mente muito sábia, que bolou essas ideias aí todas. Falso. Aí o que é que você vai argumentar? Não. A doutrina espírita ela não emana de uma fonte única. Kardec não é a fonte dessas informações, de todo esse escopo desses livros magníficos. Ele só compilou, ele só juntou informações de mais de 1000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo, mensagens que se originaram através de pessoas que nunca se viram, nasceram e morreram sem nunca se ver, e trouxe também exemplos colhidos ao longo da história. E é daí que vem a autoridade da doutrina espírita. Agora, você vai achar um argumento desse. E André Luiz? Não. Você vai achar um argumento desse. Em Joana de Ângeles? Até pode. Até pode. Mas com muita clareza, você só vai achar em Kardec. Ele vai dizer logo, a doutrina espírita não emana de uma fonte única. Deu para perceber a importância da gente conhecer Kardec? Porque você não vai conversar com outras pessoas para deixar de propagar o materialismo e suas funestas consequências com outros ensinos que não André Luiz, que não Kardec. André Luiz é mais para nós, que já estamos no segundo degrau. Mas para quem ainda não subiu nem o primeiro, a gente tem que falar com a linguagem kardeciana, senão não vai não.
Baseia-se, além disso, na concordância com o que se obtém todos os dias, quer dizer, todos esses exemplos, todas essas mensagens, através de médios do plano espiritual, ao longo do tempo, em diversos lugares, concorda com o que nós próprios podemos obter hoje. Seja onde for que as pessoas de hoje se ocupem com as manifestações espíritas. Porém, na ocupação com essas manifestações espíritas, nós devemos encará-las sob um ponto de vista sério e filosófico. Beleza? Uhum. Para evitar ideias materialistas se propaguem, principalmente junto à juventude, e isso acontece muito. Esse é o conteúdo. Esse é o conteúdo. Onde você vai afirmar para alguma pessoa que é materialista que não, a fonte espírita não deriva de uma fonte única, como você presume. E, além de tudo, caso você se ocupe de forma séria com as manifestações e filosoficamente com as manifestações atuais, você pode comparar com tudo que há de registro histórico e ver a concordância dos fatos. Você só vai achar isso aqui. Tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito. Então, quando eu usei a palavra milhões, eu estava sendo muito aquém da realidade. Esses exemplos são multiplicados ao infinito, visto que não há centro espírita, e a época de Kardec tinha mais de 1000 centros, que ele se comunicava com eles, que não possa fornecer cada um notável contingente desses exemplos. Para evitarmos repetições cansativas, tivemos de fazer uma escolha criteriosa entre os exemplos que fossem mais instrutivos. Então, é tanto exemplo, infinitos. O livro ia ficar grosso demais, não. Vamos fazer uma seleção criteriosa e trazer aqueles que sejam mais instrutivos, para falar a respeito do nosso destino. Não é isso? Para falar a respeito do que é o céu, do que é o inferno, do que são os anjos, o que são os demônios, das penas e das recompensas futuras. Cada um desses exemplos, é um estudo. Então, vamos só ler. Como se lendo um jornal. Assim, vai passando rápido. O negócio é acabar logo. Não, é o estudo. É um estudo, tem que ser meditado. Cada um deles é um exemplo. Que todas as palavras têm o devido alcance para quantos desejem meditá-los com atenção. Então, veja, se nós próprios formos escrever algum texto, digamos, pela nossa baixa incapacidade para escrever uma folha, eu tenho que ficar a tarde inteira para que aquilo seja efetivamente profundo e digno. A capacidade kardeciana é tão elevada que cada palavra tem um determinado alcance, mas você só chega nele se você meditar e com atenção. Então, vamos ter pressa? Vamos correr. Vamos correr, então. Não dá. Não dá. A gente não vai alcançar o que o Kardec quis dizer, apesar de cada palavra estar corretamente empregada. Visto que de cada ponto jorra uma nova luz. Sobre o quê? Sobre a situação da alma após a morte. E sobre a passagem até agora tão obscura e agora tão temida da vida corpórea à vida espiritual, né? Então, esse livro aqui, de certa forma, ele vai se associar ao livro Obreiros da Vida Eterna, em que o Obreiros da Vida Eterna é um capítulo mais, digamos, à frente, mas que você não pode conversar com alguém que é materialista a respeito do livro Obreiros da Vida Eterna, ele vai achar que você está
você fez uso de droga ou coisa assim, né? Se você falar daquela operação sofrida lá para o desencarne de Dimas, do livro Obreiros da Vida Eterna, não, veio uma equipe de 4 espíritos e eles começaram a desligar Dimas dos pés para a cabeça. Desligaram primeiramente os órgãos genitais e depois pelo aparelho digestivo, pronto, o materialista foi embora da sua casa. Meu Deus, onde o João vai parar? João pirou. Que pena eu tenho do João tá pirado. Porque não dá para falar daquilo. Não, e o último laço, na fossa romboidal, a equipe espiritual corta o último laço da fossa romboidal e aqueles fluidos que estavam um pouco perdidos, vem uma luz e ele reaparece em espírito. Aí, meu Deus, eu estou perdendo um tempo aqui na casa do João está pirado. Percebe? Não dá para falar disso com determinadas pessoas. É um conteúdo muito à frente. Mas que para nós é útil. E que entre nós conversamos. Mas para com outros, tem uma ordem. Você não pega um aluno do primeiro ano do ensino fundamental e põe no 9º ano, porque ele não vai entender nada do que for falado ali. A mesma coisa, a gente então tem que ter aquilo. Não vamos esconder o alqueire, não vamos esconder a luz, não vamos. Mas se você botar muita luz muito forte, vai cegar. Tem que dosar. Então, você está chegando na casa espírita agora? Sim. Entra aqui, vamos estudar. Percebe? Não é assim. Não é assim. Né? Cada um a gente tem que saber dosar. Visto? Então, tá, vamos lá aqui. Então, ele vai falar disso. Situação da vida após a morte e como se dá a passagem da vida corpórea à vida espiritual. E esse é o conteúdo ideal para evitarmos a propagação do materialismo no mundo, principalmente entre as mentes juvenis, né? Dadas por quem se diz autoridades nesse assunto, né? De religião. Não, Deus não existe. Então, é o guia do viajante, antes de adentrar em país novo. Ora, o livro Céu e Inferno é um reflexo do livro dos mortos, dos egípcios. Né? É isso, é um guia do viajante. O Céu e Inferno quer que nós possamos adentrar muito bem no plano espiritual. Já chega lá pedindo uma vassoura para trabalhar, mas não vai ficar 10 anos na vassoura. Né? Você vai ficar só 6 meses. Depois você tem que passar a dar passe, você tem que ir fazendo coisas mais especializadas. Não é um guia. Aí, a vida de além-túmulo se desdobra em todos os seus aspectos, com um vasto panorama, de modo que todos poderão aurir neste livro, nós poderemos aurir esperança, consolação e bases para o fortalecimento da fé no futuro e na justiça de Deus. Então, esse é o conteúdo que devemos saber para auxiliar na regeneração do mundo. Não sai conversando de André Luiz por aí. Você está botando a carroça antes dos bois. Né? Então, vamos lá. Nesses exemplos, tomados em sua maioria dos fatos contemporâneos, dissimulamos os nomes próprios toda vez que julgamos último fazê-lo em razão de conveniências facilmente compreensíveis. Ora, então ele vai falar de alguma pessoa meio contemporânea dele. E a maioria são fatos contemporâneos. De uma pessoa que morreu e era um tanto conhecida em determinados locais. Né? Se ele põe o nome dessa pessoa, vai ter inconveniências, vai ter problema para as famílias. Outras religiões vão chegar e vão atacar, enfim, para não haver prejuízo, tira o nome das pessoas contemporâneas da época de Kardec. Quem se interessar por eles, os reconhecerá, mas se limita a isso, a reconhecer sem dificuldade, mas sem gerar inconveniências. Né? Para o público, então, já vê a sabedoria kardeciana. Alguns que
podem reconhecer sem dificuldade. São poucos. Para o público, vê a sabedoria dele. Ele tirou os nomes, né, para não ter inconveniência. Mas alguns podem reconhecer sem dificuldade. Ele falou isso. Mas para o público em geral, nomes a mais ou menos conhecidos, ou mesmo obscuros, ou seja, desconhecidos, não teriam acrescentado coisa alguma à instrução que deles se pode tirar. Ora, no resumo, tirou os nomes para evitar inconveniências e porque não é instrutivo. Não acrescenta nada à instrução, ao conteúdo. Beleza. As mesmas razões que nos fizeram omitir os nomes dos médios em O Evangelho segundo o Espiritismo levaram-nos a omiti-los também nesta obra, tendo em vista mais o futuro do que o presente. Ora, então o que ele está falando aqui, né? Não vamos colocar o nome dos médios. Aí vem as pessoas, não, mas espera lá, quem deu essa comunicação? Foi através dessa comunicação mesmo do plano espiritual? Não, isso é coisa da cabeça do médium. Isso é coisa da cabeça aí, da Malu e da Cida. Aí Kardec diz assim, nem coloquei o nome delas no livro. Eu nem coloquei o nome delas no livro. Hã? Do que elas vão se orgulhar? O nome delas não estão no livro. E não demora muito, estão mortas. E esse livro vai ficar para o futuro. E no presente, se alguém quisesse conhecer quem é essa médium, daqui a pouco ela vai morrer. E o nome dela nem está aí. Entenderam a sabedoria de Kardec? Para evitar esses pré-julgamentos a respeito de uma má mediunidade, mas para as pessoas leigas, só existe a má mediunidade, não existe a boa. Aí ele diz, mas eu nem botei o nome de ninguém aí. A importância dos médiuns, aí agora ele vai esclarecer, porque as pessoas chegam duvidosas. Não, isso é coisa da cabeça desse médium aí, que você chama de médium, mas isso é dele. Não, a importância dos médiuns é pequena, já que não se poderia atribuir-lhes nenhum mérito por uma coisa em que o espírito deles não teve qualquer participação. Não, essa comunicação, vou te esclarecer, não é meritória. Mérito não participou em nada aí. E vê que ele é ignorante, não tem nem o ensino fundamental completo. Mas quando ele está mediunizado, ele escreve coisas magníficas, escreve numa língua que eles conhecem, escreve de trás para frente. Mas o nome dele eu nem coloquei aí. Essa mensagem não tem participação dele, não tem mérito nenhum. Além disso, a primeira coisa, como você está pensando, você acha que são poucos médiuns? Não. A mediunidade não é uma prerrogativa de uma pessoa ou outra. Primeira coisa. E ainda, a mediunidade é fugaz. Ela está submetida à vontade dos espíritos que querem comunicar-se. Quer dizer, uma pessoa que é médium, põe ele para escrever agora. Escreve uma coisa igual. Não. Ela é fugaz. Ou seja, não é toda hora que o médium traz uma mensagem. Né? Depende da vontade dos espíritos. Aí aparecem os duvidosos. E o espírito começa a fazer a vontade contrária a deles. Né? Que se possui hoje e pode faltar amanhã. E nunca é aplicável a todos os espíritos indistintamente, nunca é extensível a todos os espíritos indistintamente. Quer dizer, não é todo espírito que se comunica também. Tem permissão divina. Não é extensível a todos os espíritos. Se é fugaz para o homem que serve o polo passivo da comunicação, digamos assim, também o polo ativo não é qualquer um.
não constituindo por isso mesmo nenhum mérito pessoal, como seria um talento conquistado pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. Aí diz agora, ó, existem os médios sinceros. Por que ele está falando da mediunidade? Porque é a forma pelo qual esses exemplos virão. Sim? E as pessoas duvidam dos médios. Isso é coisa da sua cabeça. Não. Existem médios sinceros que compreendem a gravidade da missão, do trabalho mediúnico que desempenham. Consideram-se essas pessoas instrumentos. E algumas, os sinceros, nem querem que o nome esteja lá. Eles se consideram instrumentos. Veja, essa senhora aqui, ó, ela tem 70 anos, os filhos já morreram, o marido já morreu, ela é pobre, o que você acha que ela espera da vida? Vai conviver com ela, pessoa simples e honesta. Ela se considera um instrumento que a vontade de Deus pode aniquilar quando bem entender, caso não atuem segundo os seus desígnios. Então, o médium sincero sabe que, né, ele tem que atuar segundo a vontade divina, porque senão ele pode ter prejuízo. São felizes por possuírem uma faculdade que lhes permite serem úteis, ou seja, eles sabem que a felicidade que possam ter será originária da utilidade que deem à mediunidade. Sim? Sim. Mas que, durante essa utilidade, ainda tem mais uma condição. Não podem se envaidecer. Então, esses médiuns são sinceros e têm essa ciência. Aliás, nós nos conformamos acerca deste ponto aos conselhos dos nossos guias espirituais. Né? Nós próprios nos conformamos com essa questão de dar uma utilidade à nossa vida para que sejamos felizes. Bom, quis a providência, então aí já tirou, digamos assim, a preconcepção de que a mediunidade isso é invenção da cabeça de alguns. Existem pessoas sérias. Quis a providência que a revelação não fosse privilégio de pessoa alguma. Aí tem mais. Você está contra esses médiuns, mas na realidade, essas revelações não vêm com privilégio para um ou para outro. Mas que tivesse, né, seus órgãos, essa nova revelação, por toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes e os pequenos, conforme estas palavras do Evangelho. Aí agora já levou para um lado religioso. Porque às vezes são esses religiosos de outras religiões que querem sacrificar os médios, como fizeram ao longo da história. Mas que poderiam repetir a época kardeciana. Talvez dizer, olha, não é só essas pessoas aqui que você está vendo que são médios. A mediunidade está em toda a terra. A mediunidade está em todas as famílias, entre as pessoas ricas as pobres, os grandes e os pequenos. Porque Jesus falou isso. Nos últimos tempos, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. E aí, nós estamos profetizando, tendo visões ou sonhando? Né? Fica aí a nossa idade registrada através da mediunidade. Os filhos e filhas profetizarão. Né? Lembrando o seguinte, profetizar não é simplesmente presciência, não é falar do futuro, não só, como diz o Evangelho. Profetizar também é falar da vida espiritual, é falar de um
de um contexto religioso. Isso é profetizar. Não é só a questão da presciência, né? Também o que a gente, digamos assim, estamos conversando com uma determinada pessoa a respeito de religião, isso é profecia. Beleza. Naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão, e eles falarão religiosamente. Não é só presciência. Mas ele não vai tirar a ideia, não vai tirar completamente da ideia das pessoas de que existem os maus médicos. Porque, em parte, estão certos. Estão errados na generalização de que os médiuns todos são pessoas sem valor. Primeiro que são muitos, estão em todas as famílias, e alguns são sérios. Então, aqui ele confirma parte da suspeita sobre os médiuns. Mas o Senhor também disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. Né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Veja-se o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Ora, aí Kardec diz, ora, chegou esse tempo da mediunidade estar espalhada no seio do mundo, em todas as famílias. É esse o tempo. Jesus anunciou isso. Mas alguns não serão bons médicos. Né? Então, vamos lá. Não é o fim do mundo, como podem imaginar algumas mentes, digamos, vinculadas à fé cega. Não se trata do fim do mundo material, como a princípio julgaram, mas do fim do mundo moral, isto é, da regeneração. Beleza? Ora, então vamos lá aqui. Vamos fazer algum complemento. Como que nós podemos identificar os falsos cristos e os falsos profetas do capítulo 21 do Evangelho? Porque alguns são lobo em pele de cordeiro. Alguns dizem e usam, como está no livro dos médiuns, as grandes palavras, Deus, caridade, amor. Porém, dizem essas palavras com o intuito de seduzir. Com o intuito de seduzir. E mais à frente, descobertas as práticas iníquas, as más condutas de pessoas que seguiram esses, a caridade de muitos esfriará, né? Mas nós devemos nos preservar, trabalhando incessantemente para nos salvar. Bom, e como é que a gente vai reconhecer os falsos cristos e os falsos profetas? Ora, a gente olha uma árvore e a gente, às vezes, sabe, essa é uma goiabeira, esse é um pé de açaí, esse é um pé de ameixa. Beleza. Mas até essas árvores conhecidas, a gente não sabe se ela é uma árvore boa. Por quê? Porque a gente tem que analisar a árvore, ou às vezes a gente olha a árvore e não sabe que árvore é, sei lá. Mas a gente vai saber se ela é boa pelos frutos. Então, não é examinando o vegetal, mas é examinando os frutos. E mesmo que conheçamos a goiabeira, o açaizeiro, a ameixeira, talvez os frutos dessa árvore sejam mirrados, azedos e não tenham bom gosto. Hã? Sim. Então, para os homens, nós também vamos reconhecer pelos frutos e não pela aparência, que alguns são pele, são lobo em pele de cordeiro. Não é isso? Agora, tem mais detalhes. Às vezes, o mal médium, ele faz coisas prodigiosas. Ele faz algo que é milagre, que pode seduzir até alguma pessoa que tem o conhecimento. Ora,
Então, realizar um fenômeno físico, um prodígio, não é privilégio de quem seja elevado. Realizar um fenômeno físico, até uma cura, não prova nada. Não é sinal de missão. Pode vir de uma predisposição orgânica da pessoa. Ela doa muitos fluidos. E como ela está ali naquela casa, como a gente viu aquele médium lá, que o Divaldo esclarece que ele nem espírita era, mas todo o Brasil acha que ele é espírita, Divaldo disse que ele não era. Praticando os maus atos lá em Goiás, como é que é o nome dele? Faz prodígios? João de Deus, né? O João de Deus. Fazendo prodígios? Sim. Prodígio não é privilégio de alma elevada e pode seduzir até pessoas com conhecimento. Prodígio não prova nada, não é sinal de missão. Pode vir de uma predisposição especial da pessoa. Mas como então eu vou identificar quem é verdadeiro e quem é falso? Pelas qualidades, exclusivamente pelas qualidades morais. Exclusivamente pelas qualidades morais. Beleza, gente? Maravilha? Então vamos fazer um apanhado rápido do prefácio. Quer falar a respeito do nosso destino, mas não é um sistema preconcebido, não é concepção pessoal de Allan Kardec. A autoridade deste livro, como da doutrina espírita, é fruto da observação e da concordância das manifestações espirituais em todos os tempos, em todos os lugares. Acrescenta Kardec que o Livro dos Espíritos contém a base fundamental, os princípios da doutrina espírita, e esses livros sucessivos que surgiram posteriores, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora, até agora, onde estamos estudando o Céu e o Inferno, eles vão desenvolver partes especiais, tirando conclusões, e que nós possamos dar a essas conclusões, o que é principal, uma aplicação. Nós já falamos o que é que trata o Livro dos Médiuns, já falamos o que é que trata o Evangelho segundo o Espiritismo. Um é um guia para uma boa mediunidade, mostrando os obstáculos. O outro é o ensino moral do Cristo exclusivamente. E agora quer falar dos nossos destinos. Bom, a vinda do Espiritismo como um todo, havia uma necessidade de um preparo do planeta. Não é que não está falando desse preparo para que viesse frutificar o Espiritismo na Terra, que tinha algumas inteligências especiais, algumas inteligências precoces na Terra. Não, é uma predisposição de todos nós generalizada para que a doutrina espírita conseguisse um apoio, tivesse menos oposição, né? E os antagonismos pudessem ser, então, vencidos. Ora, o Espiritismo vem, então, na hora exata, é na hora certa, inclusive essa escrita sucessivas das obras kardecianas. Não podia ter vindo antes, senão iria abortar. Não podia ter vindo mais tarde, porque senão estaria desviado, né? Havia uma necessidade de que antigas ideias, digamos assim, morressem e que nós próprios pudéssemos identificar que elas eram insuficientes à nossa alimentação. Uma determinada força invisível nos conduz numa espécie de gestação. E nessa gestação desejamos alimentos cada vez mais profundos e que estejam de acordo com a nossa capacidade intelecto-moral. Ora, nesse progredir dos mundos, o universo é um imenso canteiro, mas o plano pertence a Deus, né? Ele é o grande arquiteto. E ele decidiu que essa era a hora do Espiritismo frutificar na Terra. E quem preside esse sucessivo conhecimento da doutrina espírita são espíritos muito sábios e muito previdentes. Nós estamos simplesmente com uma visão muito acanhada, né? E não temos condição de, digamos assim, frear o Espiritismo, guiá-lo ou dizer o que nós devemos receber do Espiritismo, né?
O Espiritismo é, então, o Cruzeiro do Sul, a estrela polar que nos aponta o porto e, digamos, evita o nosso desânimo, né? A primeira parte do livro do livro O Céu e o Inferno trata da doutrina, uma comparação entre todas as crenças a respeito do que é o céu, o inferno, o que é o anjo, o demônio, penas e recompensas futuras. E, em especial, vem mostrar a falta de lógica e vem mostrar a impossibilidade de uma implantação material das penas eternas. A segunda parte são os numerosos exemplos, em todas as épocas, no passado e no futuro, que servem de base para formar a primeira parte, a doutrina. E essas manifestações espíritas, nós próprios podemos compará-las com as manifestações que acontecem hoje em dia e ver a identidade da coisa, caso tenhamos, diante dessas manifestações, um comportamento sério e um caráter filosófico, né? Então, é uma luz que vem falar de uma forma quase que material e palpável a respeito da vida espiritual e como é a nossa passagem dessa vida para a vida espiritual, da vida corporal para a vida espiritual, de forma que nós tenhamos esperança, consolo e fé, e, naturalmente, trabalho para, digamos, conseguir fazer uma boa passagem e termos um bom destino. Bom, nesses exemplos, Kardec ele tirou o nome das pessoas, por quê? Para evitar que as famílias tivessem prejuízo e porque não ia trazer nenhum acréscimo à instrução do conteúdo. Também não trouxe o nome dos médiuns. Então, ninguém pode querer dizer que os médiuns vão se orgulhar, que isso é coisa da cabeça dos médiuns. Daqui a pouco, esses médiuns, que você nem sabe quem é, porque eu não coloquei o nome de ninguém, estarão mortos. E aí, muito menos ainda, serão conhecidos. E outro, existem os bons médiuns, podem procurar, porque eles estão cientes de que, se desviarem, haverá uma punição. E se não se desviarem, dando boa utilidade à sua mediunidade, eles conseguirão chegar a estados mais felizes. E outra, a mediunidade está espalhada no mundo. Todas as famílias há médiuns, porque Jesus disse que ele ia derramar o seu espírito sobre todos. Mas vocês têm razão, existem os falsos cristos e os falsos profetas. Então, fiquem atentos, porque vocês, em parte, estão certos, existem os maus médiuns e, por consequência, as más comunicações. Mas tem também as boas, sérias, elevadas, dignas e que servem até de roteiro para a construção da nossa psicologia. Beleza? É o resumo aí do prefácio do Céu e Inferno. Maravilha, gente? Qualquer coisa, se quiserem fazer uma revisão, a gente só está colocando resumo lá no canal do YouTube, tá? Mas eu estou colocando esse. Aí, E a Malu ouve tá esse, ouve o resumo. É. Que aí é melhor que vai fixando bem, né? Vai fixando, né? Tem que fixar, né? Exato. A gente tem que alimentar a planta, não adianta correr com as sementes, não. Vamos devagar com umas poucas plantinhas, aí já é melhor, né? Algumas plantas germinadas. João, hoje é o primeiro dia que eu assisto, então esse livro é O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, certo? Certo. Certo. É que no meu livro não tem esse prefácio. Esse prefácio ele foi publicado na primeira edição, né? E da quarta edição em diante, que são, digamos assim, os livros, o Céu e o Inferno mais traduzido é da quarta edição em diante. Eles não colocaram prefácio, mas o tradutor lá da FEB, o Evandro Noleto Bezerra, né? Trazendo as obras espíritas de Kardec para a nossa linguagem mais atual, ele retomou o prefácio da primeira edição. Entendi. Ok, obrigado. Beleza.
Maravilha, gente? Maravilha. Muito Então, bom. vamos seguindo devagar, né? E aí a gente vai colher mais frutos assim. Quem faz a oração para a gente, então? Está estudando o livro dos mortos dos egípcios numa qualidade extremamente superior. É o guia para a vida futura. É o mesmo objetivo, só estou fazendo essa comparação pelo objetivo de ambas as obras, né? Pai de infinita bondade, só temos a agradecer mais essas aulas para o esclarecimento do nosso espírito de todos aqueles irmãos desencarnados que estão a nos ouvir e aprender cada vez mais. Hoje, com a facilidade de livros mais traduzidos, conseguimos alcançar o que Kardec veio nos trazer e nos ensinar cada vez mais, para que nas próximas existências nós conseguimos pôr mais em prática, porque ainda hoje temos dificuldade, mas eu sei que com mais estudo, mais aprendizado, nós conseguiremos transmitir isso aos nossos irmãos. Agradeço a todos a companhia, ao estudo, e estarmos sempre juntos, como uma família que somos. O meu muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Prazer em vê-los. O Afrânio aí, ó. Estou encarnado. O Afrânio. Nossa, fazia tempo que eu não via Afrânio, hein? Oi, gente. Legal encontrar vocês por aqui.